Hoje eu vou te mostrar um tutorial completo de como utilizar o aplicativo da Binance para fazer trade. E para fazer isso nós precisamos primeiro usar algumas configurações. A primeira delas é verificar se nós estamos utilizando o aplicativo na versão Pro. Aqui no canto inferior, pessoal, percebam que no meu aplicativo está Binance Lite. Significa que eu já estou utilizando o aplicativo na versão Pro. Caso aqui apareça para você Binance Pro, significa que você ainda não está utilizando ele. Basta clicar aqui no botão inferior e mudar para a versão Pro do aplicativo. Outra configuração que nós precisamos fazer é trocar o idioma do aplicativo. Para isso, vamos aqui em cima na engrenagem, vamos buscar aqui por idioma e vamos trocar aqui do português Brasil para o português normal, que seria o português de Portugal. Dessa forma, nós vamos possibilitar a ativação da aba de futuros, a aba de derivativos. Vamos voltar aqui para a nossa tela inicial e perceba que já está habilitado a aba de futuros dentro do nosso aplicativo da Binance. Caso seja a primeira vez que você faça essa mudança de idioma, pessoal, pode ser que apareça aqui para vocês um pequeno disclaimer, uma mensagem dizendo, que aqui no Brasil não existe uma legislação ainda para as operações de derivativos, tá? No entanto, é só uma isenção de responsabilidade da própria corretora, tá? Não existe nenhuma lei que proíba você de operar derivativos, mas como não existe uma legislação, as corretoras elas não podem oferecer esse serviço, tá? Então não é crime, você não está cometendo nenhum tipo de infração, a única questão é que a corretora está se isentando de responsabilidade, tá? Então aqui vamos clicar agora em futuros e aqui nós temos a nossa aba de futuros, onde nós podemos estar fazendo as nossas operações. Bem em cima, pessoal, na parte superior do aplicativo, vocês vão perceber que temos aqui USD, M, Coin M, opções, bots, classificação. São somente algumas alternativas para trade, tá? Mas as mais comuns são a USDM, onde nós vamos utilizar o BTC ou qualquer outra criptomoeda pareada em dólar, tá? Pareada aí numa stablecoin, seja o USDT, seja o USDC. E aqui na opção de coin, tá? Basicamente nós estamos utilizando o BTC para operar BTC. Então a nossa margem para as nossas operações é a própria criptomoeda. Dessa forma a gente ganha em cripto e também perde em cripto. Enquanto aqui no USDM nós estamos operando em dólar. Então nós vamos ganhar em dólar e nós vamos perder em dólar também. Outro ponto importante, pessoal, é que a gente sempre precisa ter saldo, tá? Nesse caso aqui eu já tenho 10 dólares de saldo aqui para fazer esse tutorial para vocês, mas caso vocês não tenham, aqui em 100 ordens em aberto, vai aparecer uma opção para vocês transferirem saldo, tá? Ou até mesmo aqui clicando do ladinho do SDM, a gente também pode transferir saldo, tá? Nesse caso aqui é uma conta de tutorial, eu tenho somente 10 dólares, mas aqui que você vai colocando mais fundos, mais capital para as suas operações. Outro ponto importante é que se você está operando em USDT, você vai procurar aqui em cima, tá? O par em USDT. Percebam que eu tenho o BTC USDT, mas se eu procurar aqui, eu também vou ter o BTC em USDC, certo? No entanto, você precisa ver qual que é a stablecoin que você tem, tá? Se você tem USDC, então você vai procurar o par em USDC. Caso você tenha USDT, você vai procurar o par aqui em USDT, tá bom? Nesse caso eu tenho aqui em Tether, tá? Então vamos deixar do jeito que tá. Aqui em cima eu já mostrei para vocês, vocês podem buscar os pares de moeda. Então, por exemplo, eu não quero operar aqui BTC, eu quero operar, por exemplo, Solana, tá? Então eu clico aqui, digito em Sol, percebam que aqui eu tenho Solana USDT e aqui eu posso estar operando Solana, certo? Aqui dos ladinhos, pessoal, tem outras opções, tá? Aqui tem uma caixinha que é basicamente promocional da própria Binance. Aqui do lado eu tenho uma figura de candles, tá? E clicando aqui, basicamente eu vou ver o gráfico aqui de Solana, tá? Eu posso trocar aqui o tempo gráfico também. Posso colocar aqui indicadores, tá? Então a gente consegue fazer aqui uma análise mais técnica do preço aqui para a gente abrir as nossas posições, tá? Aqui do ladinho a gente tem uma calculadora, então eu posso calcular aqui qual que vai ser o meu ganho e minha perda, então eu posso simular uma entrada, eu posso aqui simular um preço-alvo, o meu preço de liquidação, tá? Então é só colocar as informaçõezinhas, colocar quanto que você vai entrar de alavancagem, se vai ser na margem cruzada, qual que é o preço de entrada, qual que é a quantidade, qual que é o saldo, tá? Ele vai dar o resultado aqui, né? Valor máximo de abertura, enfim. Tem bastante opção aqui para você estar utilizando
a sua calculadora. E aqui nos 3 pontinhos, pessoal, nós temos mais configurações, tá? Então a gente consegue entrar aqui no Trading Simulado, que seria o simulador. Nós podemos ajustar algumas posições que são configurações um pouco mais avançadas, tá, pessoal? Esse tutorial é bem mais básico, tá? Caso vocês queiram, eu posso estar trazendo aqui um outro vídeo explicando um pouquinho mais a fundo, mas nesse tutorial a gente vai fazer aqui da forma mais básica, tá? Aqui embaixo a gente pode trocar o modo de trading do modo clássico para o modo fácil, tá? Eu não recomendo isso porque a gente vai ter agora muito menos funcionalidades, perceba, ele fica muito mais clean aqui no nosso aplicativo, no entanto a gente perde muita funcionalidade. Aqui basicamente eu consigo colocar quanto que eu quero abrir e eu vou abrir e fechar a mercado, tá? Eu não tenho muitas opções quando eu ativo essa funcionalidade aqui de modo fácil, tá? Então vamos deixar aqui no modo clássico e nós também temos aqui as nossas preferências, tá? A gente pode configurar aqui a confirmação da ordem, então caso você coloque uma ordem, sempre vai te pedir uma confirmação. Caso você não queira, tá? Você pode desmarcar essas opções. No começo, pessoal, o interessante é sempre você deixar marcado, tá? Isso porque evita você clicar errado, fazer alguma configuração errada aqui e entrar uma ordem que você não queira, tá? Então é interessante deixar aqui, principalmente para quem está começando, deixar tudo ativado, tá certo? Modo de posição, pessoal, aqui a gente tem um modo de cobertura que é basicamente o modo head, tá? Então é somente aqui uma tradução, mas o modo head você pode abrir uma operação de long e uma operação de short no mesmo par de moeda, tá? Ao mesmo tempo. Enquanto aqui no modo unilateral, você só pode fazer uma operação de cada vez. Então você só pode ou estar comprado ou estar vendido, tá? O modo unilateral é mais tranquilo para quem está começando, tá? Evita alguns probleminhas. Eu particularmente gosto aqui do modo head, tá? A gente tem uma vasta opção de estratégias usando o modo head. Então eu deixo ativado aqui no modo head, tá? No modo de ativos, pessoal, a gente pode escolher se eu quero que a minha margem da conta seja somente o Tether que eu coloquei lá, ou se eu quero colocar modo de ativos múltiplos. Isso aqui basicamente é o seguinte, pessoal. Se você ativar aqui modo de ativos múltiplos, ele vai pegar como margem, como garantia das suas operações, outras criptomoedas que você tenha, inclusive as moedas que você queira colocar, por exemplo, do spot para o futuros, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu quero utilizar o meu Bitcoin que eu tenho para hold, certo? Mas eu não quero fazer trade com ele, mas eu quero colocar em garantia. Então, você pode transferir esse Bitcoin para a sua operação de futuros, tá? Para a sua conta de futuros, ele vai servir como margem, tá? Eu particularmente não aconselho você a fazer isso, deixa aqui no modo ativado apenas o modo único, tá? Que é mais fácil de você fazer esse gerenciamento. Aqui nós temos outras configurações, proteção de preço, ajuste de ordens, nada tão importante para as nossas operações, o que tenha relevância. Nós temos aqui também modo de exibição da posição, a gente tem um modo detalhado, tem também um modo resumido, eu particularmente aqui prefiro o modo detalhado. Aqui a gente também tem as opções, tá? Onde você quer que apareça o gráfico, se você não quer gráfico, se você quer o esquema de criação de ordens à direita, à esquerda, e aí é muito mais pessoal, tá? Eu particularmente gosto do padrão aqui que está. Bom, já vimos aqui a parte do cabeçalho, a parte superior do aplicativo. Aqui no cantinho onde tem cruz, tá, pessoal? A gente vai trocar o nosso modo de margem, tá? Se você quer cruzada, saiba que você vai estar utilizando todo o capital da sua conta de futuros como garantia das suas operações. Se você está começando agora, pessoal, o ideal é que você use a margem isolada. Por quê? Na margem isolada, você só usa como garantia a quantidade de capital que você colocou para aquele trade, tá? Então, se eu, nesse caso aqui, eu colocar num trade de Solana $5, eu só estarei disposto a perder $5. Ele não vai consumir mais do que isso. Agora, se eu entrar com $5 na margem cruzada e eu não estopar ou algo assim, eu posso perder todo o capital que eu tenho na minha conta de futuros. Então é sempre importante que você tenha esse discernimento. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card aqui em cima, tá? Para você entender um pouquinho melhor essa diferença de margem isolada para margem cruzada. Do lado aqui da nossa opção de margem, nós temos também a nossa alavancagem, tá? Lembrando, pessoal, alavancagem é muito mais sobre gerenciamento de risco do que o próprio número aqui, tá? Você pode usar uma alavancagem alta, mas se você está com um gerenciamento de risco extremamente controlado, isso não é nenhum erro, não é nenhum pecado utilizar uma alavancagem alta desde que você esteja dentro do gerenciamento. O maior erro das pessoas é se alavancar demais sem gerenciamento de risco. E aí, com certeza, a coisa não funciona, tá? Então, aqui você vai colocar a sua alavancagem. Aqui do lado, a gente tem um Szinho, que ele vai para o modo de ativos, tá? Que aqui, no caso, a gente não mexe. E ao lado disso tudo, a gente tem aqui a nossa taxa de financiamento, né? O nosso fund rate. Perceba que, nesse momento, Solana está cobrando uma taxa de 0,01% da sua posição.
e ela vai ser cobrada daqui a 4 horas e 30 minutos. Como essa taxa está positiva, pessoal, significa que os compradores, os comprados, quem estiver com posição de long vai pagar para quem estiver com posições de short, né? Inclusive também tem vídeo aqui no canal falando aí sobre as taxas de trade, certo? Aqui embaixo a gente tem a opção de abrir ou encerrar, tá, pessoal? Isso aqui só aparece se você estiver no modo hedge. Isso porque eu posso abrir uma posição de long e uma posição de short ao mesmo tempo. E aí eu tenho a opção aqui de encerrar, né? Eu posso encerrar alguma dessas duas, tá? Aqui embaixo nós temos aqui o saldo disponível, tá? Quanto que eu tenho. E abaixo disso nós temos a opção, né? Qual tipo de ordem a gente vai colocar. Aqui eu tenho a opção de ordem a limite, apenas colocação, mercado, limit stop, mercado stop, stop móvel, enfim, a gente tem várias opções, tá? As mais utilizadas são ordem a limite e ordem a mercado, tá? Inclusive aqui tem um tutorial para você, tá? Se você não sabe exatamente qual que é o tipo de ordem, tá? Mas a mercado é basicamente você vai ter instantaneamente a sua posição alocada. Aqui na nossa ordem limite você vai deixar apregoada, né? Você vai deixar uma ordem fixada ali, caso ela chegue naquele preço, vai ser executado, tá? A gente tem outras aqui, a gente tem apenas colocação, tá? A gente tem vários tipos de ordem, né? Limit stop, então tem bastante opção aqui pra gente abrir, certo? Nesse primeiro momento aqui, vamos deixar a ordem a mercado, certo? Aqui embaixo a gente tem um montante em USDT, lembrando que eu posso botar em Solana, tá? Se eu quiser em contrato. Nesse caso aqui eu vou colocar em USDT. E aqui a gente tem uma barrinha, tá? De quantos por cento? Eu posso botar, por exemplo, 100% da minha posição, né, a minha conta, então no caso abriria com 10 dólares, eu posso botar aqui 50%, tá? E isso você vai definindo, tá? Aqui para o nosso tutorial, vamos colocar que eu vou abrir com 100% do meu capital, tá? E vamos abrir aqui uma operação de long. Aqui ele já vai me dar, pessoal, a minha confirmação, tá? Então a gente configurou para confirmar toda vez que a gente abrir uma posição. Aqui eu já posso colocar inclusive o meu TP e o meu SL, né? Então o meu take profit ou o meu stop loss, mas eu vou mostrar para vocês também outras formas de fazer isso. Vamos confirmar aqui e dessa forma nós já temos uma posição em aberto, tá? Neste momento aqui nós estamos com a posição aberta em Solana, perpétuo, né? Contrato perpétuo, na margem isolada com 20x de alavancagem, né? Nesse momento nós estamos ganhando aqui 19 centavos, né? 55 centavos de dólar. O ROI, né? Que lembrando, o ROI, pessoal, ele é proporcional à sua margem, tá? E não o tamanho da sua posição. Isso porque nós temos um tamanho de posição de 150 dólares, mas uma margem de apenas 7 dólares e 50, certo? O rácio de margem aqui é quanto que eu estou próximo da minha liquidação. Se isso aqui chegar em 100%, eu sou liquidado. O meu preço de entrada, 150 dólares com 15 centavos. O preço de referência, que é o preço atual. E o meu preço de liquidação, que é 143 dólares. Então, se Solana chegar em 143 dólares, eu serei liquidado nesta operação. Aqui embaixo a gente tem a alavancagem, tá? Aqui você pode trocar a alavancagem, pessoal, mas não vai mudar em nada, tá? Aqui a única coisa que vai mudar é a sua margem, mas o tamanho da sua posição, que é o que definitivamente importa para o preço de liquidação e também para o seu ROI, ele não vai mudar. Tá? Então, basicamente, aqui não vai servir para nada essa mudança aqui de alavancagem, tá? E aqui embaixo também a gente pode já colocar o nosso alvo e o nosso stop, tá? Aqui em TPSL, pessoal, a gente pode configurar, inclusive, alguma realização de lucro, né? Stop de perda, tudo mais. Mas eu, particularmente, gosto de utilizar aqui posição TPSL, onde ele vai fechar todas as nossas posições, tá? Então, digamos que eu queira fechar aqui quando chegar em 160 dólares, ele já vai me dizer que eu vou ganhar 9 dólares com 84. E na minha perda aqui, eu vou dizer que eu vou encerrar a minha operação caso ele chegue aqui em 145. Vou dar um OK, ele já vai me dizer que eu vou perder 5 dólares e 15. Vou confirmar e automaticamente eu já tenho as minhas posições aqui de stop e de TP, né, o nosso take, plotadas, né? Inclusive aqui em ordens e abertas a gente consegue ver. Outro ponto importante é que se eu clicar aqui embaixo, pessoal, tem uma setinha, tá? Que eu consigo ver no gráfico, certo? Então eu consigo ver o gráfico, como que está, a mesma coisa, a gente pode colocar indicadores também, uma série de fatores aqui que a gente pode estar acompanhando neste layout do aplicativo. E clicando aqui no gráfico, pessoal, aqui no cantinho, tá? A gente tem uma opção, né? Uma aba de configurações, onde a gente pode botar indicadores, mas a gente também consegue colocar aqui, ó, ordens em aberto e posição. E aí, dessa forma, a gente consegue ver aqui a nossa operação dentro do gráfico, né? Onde a gente abriu, onde está o nosso stop, onde está o nosso lucro, tá? Então também é uma forma bem interessante de acompanhar
a operação. Voltando aqui para a posição, pessoal, e caso você queira fechar neste exato momento, por algum motivo, tá? Sem esperar alcançar, basta vir aqui em fechar, escolher a quantidade de contratos, né? A quantidade da posição que você queira fechar, digamos 100%. Vai te pedir aqui a confirmação, confirmar e automaticamente aqui está fechado a nossa ordem. No entanto, pessoal, você também pode utilizar aqui a ordem limite, tá? E aí, nesse caso, você vai deixar apregoado uma ordem mais abaixo, tá, pessoal? Lembrando, ordem limite só funciona se você colocar abaixo do preço de entrada na compra. Então, digamos agora, está em $150 aqui Solana. A ordem limite, ela só vai funcionar se eu colocar abaixo desse preço. Então, eu tenho que colocar 140, 145, 149, não importa, mas tem que ser abaixo do preço atual, certo? Se você botar ordem limite acima do preço atual, essa ordem vai entrar a mercado, tá? Muito cuidado com isso. Então, digamos aqui, eu quero comprar Solana, mas somente se ela chegar em $140, tá? Mesma coisa, vou comprar aqui 100% do meu capital disponível. Vou abrir aqui um long, vai me pedir aqui, posso confirmar, tá? E pronto, percebam que eu não tenho uma posição aberta, mas eu tenho uma ordem aberta aqui em Solana, tá? Inclusive, se nós formos aqui no gráfico, percebam que a minha ordem está plotada aqui embaixo, em $140. Tá? No caso do short, pessoal, vamos cancelar aqui, ó, posso cancelar a ordem, tudo certinho. No caso do short é a mesma lógica, tá, pessoal? Na ordem a mercado, basta você colocar aqui quanto que você quer, né? Abrir a operação curta, vai te pedir para confirmar e pronto. A gente já tem uma posição aqui, ó, shortada em Solana, tá? Você pode usar a mesma questão aqui do TP, tudo igual, né? Posição, tudo certinho, tá? E se você quiser fechar, basta vir aqui, fecha tudo e você já tem uma posição fechada. Mesma coisa a ordem limite, né? Digamos que eu queira vender em Solana, caso ela chegue em $170. Então eu posso vir aqui, colocar uma venda em $170, 100% aqui do meu capital e abrir um short. Vai me pedir a confirmação e pronto. Percebam que eu não tenho uma posição aberta, mas eu tenho uma ordem aberta de venda em Solana, caso ela atinja $170. Lembrando, pessoal, novamente, na ordem limite, na operação de venda, você só consegue vender acima do preço atual. É o contrário do long, tá? No long, a ordem limite só funciona se for abaixo do preço atual. Na venda, é acima do preço atual. Então, caso você coloque aqui uma ordem limite de venda abaixo deste preço que está agora, ela vai entrar a mercado, tá? Então tomem muito cuidado. Certo, Ghost? Mas eu quero operar num rompimento, né? Então, por exemplo, eu quero comprar Solana, mas não a mercado, não quero comprar agora, eu só quero comprar se ela chegar, por exemplo, em $170. Como que eu faço isso? E aí, nesse caso, você vai trocar aqui para mercado stop. E você vai colocar aqui no preço de stop, você vai colocar, por exemplo, $170. Aqui você vai definir o quanto você quer, nesse nosso exemplo aqui, 100% do capital disponível. E vamos abrir um long. Pronto. Nesse momento, percebam que eu não tenho nenhuma posição em aberto, mas eu tenho uma ordem aberta de Solana, que caso ele chegue a $170, então, se você viu um rompimento de pivô, alguma estratégia assim, é uma forma de você colocar uma ordem apregoada lá, né? Inclusive, a gente pode vir aqui no nosso gráfico e percebam que lá em $170 a gente tem uma ordem apregoada, tá? Mesma coisa funciona aqui, pessoal, para o short, né? Vamos cancelar aqui. Então, vou deixar mercado stop, mas eu só quero vender se passar dos $140. Mesma situação, define aqui quanto você quer, abrir uma operação de short e pronto. Percebam que está apregoado, né? Está lá no book de ofertas, a nossa ordem aqui em $140. Então, se chegar em $140, ela vai vender a mercado, tá? Então, percebam que não tem nenhuma posição. Novamente, caso você coloque essa ordem de venda com o preço abaixo do preço atual, a limite, pessoal, vai entrar a mercado, tá? Então, o jeito correto de fazer isso é aqui com o mercado stop. E basicamente, pessoal, essas as principais funções que você vai utilizar para fazer seus trades em criptomoedas utilizando o aplicativo da Binance. Eu particularmente não recomendo você utilizar o aplicativo para fazer análise de mercado, análise técnica de price action, enfim, mas eu sei que muitos de vocês não têm tempo, né, ou estão trabalhando, enfim, e o aplicativo aí pode salvar vocês em algumas situações, mas usem com muita cautela. Eu particularmente hoje em dia não utilizo mais a Binance, mas ainda assim espero que esse tutorial tenha ajudado. E se você gostou desse tutorial, se ajudou você em alguma coisa, eu te peço like, peço a sua inscrição